Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,65%, não chegou a perder a mínima do pregão anterior, apenas um pregão que quebrou a sequência ali de 11 altas consecutivas aqui para o índice Bovespa. A perda da mínima de hoje, 76.699, aumenta a chance de iniciar aqui um movimento de correção. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, a formação de um fundo aqui no gráfico 60 minutos, ou seja, uma sinalização mais forte na primeira hora de pregão com nova máxima na hora seguinte, reforça a chance ainda de continuidade do movimento de subida, visto que ainda não há nenhuma sinalização mais clara de se ter apenas a questão de estar dentro do movimento mais esticado para cima no gráfico diário, mas sem nenhuma sinalização ainda para baixo no índice Bovespa. Olhando aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal, basta clicar aqui embaixo na logo que está aparecendo para você, que você pode aí se inscrever gratuitamente e receber as notificações aí no seu celular de novas análises e novos vídeos de aprendizado. Futuros aqui olhando para o G60 do mini índice, a gente teve aqui um pregão vindo de maneira um pouco mais fraca para baixo, ficou um pouco mais travado aqui nesse ponto, caiu aqui um pouco mais no final. Está dentro ainda de um cenário, se olhar para o G60, um pouco mais de indefinição, mas em cima desse patamar de suporte, por isso que eu mencionei até no IBOV, gerando uma sinalização um pouco mais relevante para cima pelo G60, apoiaria um pouco mais a busca de operação na ponta compradora de day trade a favor de um novo movimento de alta no G60. Se vier aqui a tentativa de subida e perder essa região, principalmente aqui por volta de 79.135 a 79.050, ficaria um pouco mais configurado para a ponta vendedora através principalmente de topo descendente para baixo aqui dos 79.150 pontos. No dólar, o dia de hoje é um dia de alta, ainda dentro de um movimento de correção. Olhando para o gráfico de 60 minutos, abriu aqui gerando uma sinalização mais negativa para baixo, essas duas primeiras horas de pregão, mas reverteu aqui para cima de maneira mais forte e se sustentou aqui em cima. Eu cheguei até a recomendar uma compra quando estava ainda aqui na formação deste candle, olhando para o gráfico de 10 minutos, mas ela não foi executada. Foi quando fez aqui esse movimento aqui para baixo, depois fez esse movimento e dentro desse movimento aqui de baixo recomendei compra se superasse aqui a máxima deste candle aqui. Se depois que testou aqui esse suporte, bateu aqui nesse ponto, gerou esse candle de indefinição, só que bateu aqui no ponto que seria a superação desse ponto, seria o ponto de entrada, ou seja, a superação dos 259,5, mas terminou não fazendo isso nos dois candles seguintes e essa compra foi cancelada, ou seja, não foi acionada. Então, para o próximo pregão, olhando para o G60, termina o pregão aqui com a possibilidade de proporcionar a formação de um fundo ascendente em cima do patamar de suporte. Isso aqui acontecendo, apoia no meu modo de ver um pouco mais, o cenário apoiaria um pouco mais, o cenário de tendência de alta no G60 apoia um pouco mais a operação na ponta compradora aí de day trade através de gráfico de menor periodicidade. Abaixo desse patamar aqui na região para baixo dos 3.255, ficaria mais para a ponta vendedora, gerando sinalização um pouco mais relevante para baixo de uma hora de pregão vindo aqui para baixo, ficaria um pouco mais para a ponta vendedora aí no mini dólar. Na sequência, PTR4, pregão de hoje apresentou um candle de indefinição, perda da mínima de hoje, depois desse candle de indefinição, 16,96, aumenta a chance de se ter uma correção um pouco maior de toda essa movimentação para cima. Lembrando, a região dos R$17 a 17,17 é uma faixa de resistência para Petro, acima disso, somente na faixa dos R$17,44. Por enquanto, para swing trade, não vejo alternativa, teria que se trabalhar um pouco mais pelo gráfico 60 minutos, através de fundo ascendente, com operações mais curtas em cima de Petro, aí, pensando em ponta compradora. E ponta vendedora teria que trabalhar com operação contra tendência. Para quem trabalha com contra tendência, seria na perda de 16,96 e o stop pelo menos ali no 17,17. Vale 3, candle de baixa, queda de 0,37%, perda da mínima de hoje, mais uma chance de se ter uma nova sinalização para se ter uma correção, ou seja, aqui teve uma perda de mínima, mas terminou com o candle ali já praticamente revertendo e o pregão seguinte anulou a formação de topo. Então seria importante não só perder a mínima, mas terminar o pregão para baixo de 42,93, isso aumentaria a chance de se ter uma correção de toda essa pernada aqui de alta da Vale 3 e com possibilidade de fechar o gap aqui na casa dos R$ 42,29. Depois disso, suporte em R$ 41,31 e abaixo disso na região lá dos R$ 40,26 a R$ 40. Lojas Renner LREN3
recomendei compra nesse ativo, já tinha superado os 35,86, veio para baixo desse patamar e na última hora de pregão, se voltasse aqui para cima dos 35,86, seria o ponto da entrada nesse ativo. Então essa compra terminou sendo acionada aqui, né, nesse ponto, nesse candle aqui durante a formação desse candle, dessa última hora de pregão. A compra acionada em 35,87, com stop em R$ 35,10, risco de 2,15% nessa operação. O stop está aqui abaixo da mínima desse candle aqui anterior, ou seja, abaixo aqui desse ponto. E o objetivo dessa operação ficando em R$ 37,41. Então vai ser importante principalmente para dar continuidade a essa formação de fundo, uma correção um pouco mais lateral depois que superou toda essa região aqui, e principalmente rompimento dessa máxima aqui localizada em 36,14 reforça a chance de ter um movimento um pouco mais interessante aí para cima a favor da nossa entrada. A Pomo 4 fechou o pregão proporcionando um candle aí de reversão chamado de martelo. Então o ativo não chegou a acionar a nossa saída, não chegou a acionar stop. O que seria bom para a nossa posição seria o que? Superação da máxima do pregão de hoje aumentaria a chance de gerar mais um sinal de alta a favor de um movimento muito forte de subida, de uma tendência de alta ainda nesse ativo. Já proporcionou ali no G60 uma sinalização positiva, o stop já pode até vir para baixo justamente dessa região de fundo, para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, na faixa dos 3,95. Desculpe, na faixa, o stop em 3,95, ou seja, abaixo da mínima de hoje, 3,96. Elet 3, recomendei compra se superasse a máxima do pregão anterior, mas o ativo ela já tinha aberto um pouco em queda, mas se ela revertesse para cima, era que era o meu interesse, ou seja, gera sinal, uma possível sinalização de topo e volta para cima, revertendo tudo isso aqui para cima, seria a possibilidade de uma entrada através de um fundo ascendente, mas o ativo terminou gerando aqui um candle mais forte para baixo e anulou essa possibilidade de entrada, por isso essa recomendação foi cancelada. CPLA 6, ativo que gerou um movimento mais limpo aqui para cima, parou ali no início de um patamar de resistência, começando aqui na casa dos 24,33, se estendendo a 24,73. Vai proporcionando uma lateralização, uma correção um pouco mais em duas etapas, dependendo do que acontecer nos próximos pregões, me chama a atenção aí para se buscar compra em cima de CPLA 6, ou seja, dentro do mesmo setor da Elet 3 que eu cheguei a recomendar a compra e não foi executada no pregão de hoje. E por último aqui, IP3, tem outros ativos que eu tenho anotado, na verdade por último não, ainda tem mais um para comentar. A IP3 está em tendência de alta, vai proporcionando algo semelhante aqui a uma flâmula, depois desse movimento de subida que saiu de toda essa região de resistência. Então alguma sinalização um pouco mais relevante aí no início do próximo pregão seria uma das alternativas se buscar a entrada nesse papel, para quem opera trabalhando em termos de resistência. Na superação dos 36,19 também seria uma das alternativas de se buscar compra a favor da continuidade da tendência de alta de curto prazo desse papel. E por último agora aí sim, Multi3, que eu já tinha comentado na última videoanálise, é um dos papéis que ainda me chama atenção para monitorar a abertura aí do próximo pregão, na expectativa aí de se buscar uma compra aí de fundo ascendente a favor da sua tendência de alta de curto prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.